Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula explicativa sobre matemática, PET, volume 7, referente à semana de número 1, com a professora Cleovânia, para o 7º ano. O sal e o açúcar são mesmo vilões para a saúde? Usados para realçar o sabor dos alimentos, o sal e o açúcar também são considerados grandes vilões da alimentação saudável. São eles os responsáveis, principalmente, pelos problemas de hipertensão e obesidade. No entanto, o título pode soar injusto se levarmos em conta a importância dos dois para o funcionamento do organismo. Como qualquer ingrediente, basta consumir com moderação para evitar alterações de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o sal e o açúcar estão entre as substâncias que devem ser reduzidas na alimentação e seu consumo está limitado a 5 gramas. 1 grama equivale a 400 miligramas de sódio e 50 gramas diárias, respectivamente. Quanto ao sal, o ideal é não ultrapassar o limite de consumo de 2 gramas de sódio por dia, o que equivale a 5 gramas de sal. 1 grama corresponde a 400 miligramas de sódio. 5 gramas de sal equivale a 2.000 gramas de sódio. Quanto ao açúcar, o ideal é não ultrapassar o limite de consumo de 50 gramas ao dia. Questão número 1. Observe a tabela abaixo. Tipo de lanche. Nós temos biscoito recheado, iogurte, pão francês mais margarina, banana, maçã e refrigerante. Conforme o tipo de lanche, nós temos a unidade de medida de cada um. E de acordo com o tipo de lanche que temos aqui, nós iremos saber a quantidade de sódio e açúcar que cada lanche possui. Letra A. Dentre as opções apresentadas, escolha uma opção de lanche de sua preferência, com 3 itens da tabela acima. Anote também a quantidade de cada item que deseja consumir. Primeiro, eu vou querer 2 maçãs. Segundo, eu quero um biscoito recheado, porém com 2 unidades. E depois eu quero um refrigerante. Pronto. Letra B. Calcule as quantidades de sódio e açúcar correspondentes à opção escolhida. 2 maçãs. Minha primeira opção de escolha. Eu tenho 0 miligramas de sódio e 20 gramas de açúcar. Cada maçã tem 0 miligramas de sódio. Eu escolhi 2 maçãs, continua 0 miligramas de sódio. Uma maçã tem 10 gramas de açúcar. 2 maçãs corresponde a 20 gramas de açúcar. Depois, o biscoito recheado. 2 unidades. Corresponde a 38 miligramas de sódio e 9,5 gramas de açúcar. Depois, o refrigerante. Um refrigerante, 18 miligramas de sódio e 37 gramas de açúcar. Letra C. Compare as quantidades de sódio e açúcar consumidos nesta refeição em relação ao recomendado pela OMS. Quais as suas percepções? De acordo com o meu lanche, quanto ao consumo de sódio? 2 maçãs não tem sódio. Um biscoito recheado com 2 unidades, 38 miligramas de sódio. Um refrigerante,
18 miligramas de sódio. Somando tudo, meu consumo foi de 56 miligramas de sódio. Quanto ao açúcar, 2 maçãs, 20 gramas de açúcar. Um biscoito recheado com 2 unidades, 9,5 gramas de açúcar. Um refrigerante, 37 gramas de açúcar. Somando, eu consumi 66,5 gramas de açúcar. Em relação ao meu lanche, foram consumidos 56 miligramas de sódio e 66,5 gramas de açúcar. Em relação ao recomendado pelo OMS, o ideal é 2.000 miligramas de sódio e 50 gramas de açúcar. Concluindo, o consumo de sódio foi menor que o recomendado. Quanto ao sódio, eu poderia consumir 2.000 miligramas, mas eu apenas consumi 56 miligramas de sódio. Porém, o consumo de açúcar ultrapassou. Eu poderia consumir 50 gramas de açúcar, porém eu consumi 66,5 gramas de açúcar. Ultrapassou 16,5 gramas. Desse modo, essas opções de lanches que eu escolhi não são tão saudáveis. Letra D. A sua escolha de lanche está dentro das recomendações diárias de sódio e açúcar? Não. Ou já ultrapassou? A minha ultrapassou. Se sim, em quanto? Não, porque mesmo que o consumo de sódio foi menor que o recomendado, o açúcar ultrapassou em 16,5 gramas em relação ao recomendado pelo OMS de 50 gramas de açúcar ao dia. Letra E. Se a quantidade de sódio e açúcar não foi ultrapassada, quanto ainda se poderia consumir? Quais desses itens seria uma outra opção de lanche em outro horário? Conforme a minha escolha, é o seguinte: a minha opção escolhida poderia consumir um outro item que não tivesse a substância açúcar, porque na minha escolha o açúcar ultrapassou 16,5 gramas. Por isso, eu não tenho uma opção de escolha aqui. Por quê? De acordo com os itens na tabela, não há opção a ser escolhida, porque todos os tipos de lanche possuem açúcar. Letra F. Como poderia reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingerida diariamente? Preparando um cardápio saudável e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Questão 2. Estudos indicam que, se uma pessoa ingerir mais de 355 mililitros de bebidas açucaradas em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial máxima, exercida quando o coração se contrai em 16 milímetros de mercúrio, que é a unidade padrão de medida da pressão arterial. O consumo de açucarados também eleva a pressão arterial mínima, quando o coração se dilata em 8 milímetros de mercúrio. Se uma pessoa consumir uma lata de 350 mililitros de refrigerante, ela consumiu 37 gramas de açúcar, que equivale a 7 colheres e meia de chá. 5 gramas cada. Essa pessoa resolveu aferir a pressão arterial.
Imaginemos que a pressão arterial é máxima. Seu coração está normal. Ela sente uma dor e o seu coração contraiu. 16 milímetros de mercúrio. Se a pressão arterial for mínima, coração normal, ela sente uma dor e o coração dilatou. Dilatou 8 milímetros de mercúrio. Pedro gosta muito de beber sucos prontos e refrigerantes. Olhando as informações nutricionais, viu que em cada garrafa de 280 ml de refrigerante que ele ingere, tem uma grande quantidade de açúcar. São em torno de 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. Já nas garrafas de 335 ml de sucos prontos, há 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra no jantar. Ele consumiu 62 gramas de açúcar e 36 miligramas de sódio. No lanche da tarde, ingere um copo de 500 ml de suco. E agora? Quanto eu irei saber que ele consumiu de açúcar e de sódio? Observe. Para descobrir o açúcar, basta pegar 500 ml, multiplicar por 49 gramas de açúcar e dividir pela quantidade de ml 335. Nós temos aproximadamente 73,1 gramas de açúcar que ele consumiu em um copo de suco de 500 ml. Quanto ao sódio, 500 ml multiplicando por 5,9 miligramas de sódio dividido por 335 ml. Resultou aproximadamente 8,8 miligramas de sódio. Concluindo, um copo de suco de 500 ml corresponde a 73,1 gramas de açúcar e 8,8 miligramas de sódio. Letra A. De acordo com essas informações, qual é a quantidade de açúcar e de sódio ingerida por Pedro diariamente? Observe, pessoal. Olha que bacana. Eu vou somar o açúcar do refrigerante com o açúcar do suco. Somando, deu 135,1 gramas de açúcar. Quanto ao sódio, eu irei somar 36 miligramas, que representa o refrigerante, e 8,8 miligramas, que representa o suco. Total, 44,8 miligramas de sódio. Concluindo, Pedro consome a quantidade de 135,1 gramas de açúcar e 44,8 miligramas de sódio diariamente. Letra B. Ele pode estar desenvolvendo um quadro de hipertensão arterial? Justifique. Sim, pois uma pessoa que consome mais de 355 mililitros de bebidas açucaradas em 24 horas pode aumentar a pressão arterial para a máxima ou para a mínima. Melhor dizendo, Pedro consumiu 1.060 mililitros de bebidas, colocando-o em risco de desenvolver o quadro de hipertensão arterial. Questão 3. Todo ano, Carlos troca de celular.
O que ele não sabia é que para fabricar um único aparelho são necessários 12.760 litros de água, desde o processo de busca de materiais brutos até a fabricação e montagem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, o consumo médio diário consciente de água por pessoa deve ser de 110 litros para tomar banho, cozinhar, lavar roupas, etc. Se Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos últimos 3 anos e sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares? Carlos trocou 3 vezes. Um celular é necessário 12.760 litros de água. Multiplicando por 3, gastou 38.280 litros de água para produzir 3 celulares. A família é composta por 4 pessoas. Cada pessoa pode consumir 110 litros de água. A família consome 440 litros de água, consumo diário. Se eu pegar o consumo de litros de água para produzir os 3 aparelhos e dividir pela quantidade de consumo diário da família, eu encontro os dias que eu preciso saber. 38.280 dividido por 440 equivale a 87 dias, ou seja, a quantidade de litros de água utilizada para fabricar os 3 smartphones daria para suprir toda a família por 87 dias. Quase 3 meses. Questão 4. Levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que para cada 70 kg de emissão de CO2, observação, CO2 é um composto químico conhecido como dióxido de carbono. Ele provoca grandes consequências em toda a vida terrestre. E quando acontece isso, é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica. Faça uma estimativa da quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola, a quantidade correspondente de emissão de CO2, de acordo com os dados da tabela ao lado, e quantas árvores de Mata Atlântica são necessárias plantar para compensar essas emissões, a fim de amenizar a poluição do ar. Caso você não use nenhum transporte poluente, procure um amigo que utilize esse tipo de transporte. E baseado nos dados coletados, faça os cálculos. Vamos imaginar o seguinte: meu meio de transporte é o carro. Eu vou pegar a estrada e vou para o meu trabalho, que é a escola. A distância da minha casa até a escola é 15 quilômetros. Se eu estou indo, eu tenho que voltar. Então, eu vou gastar 30 quilômetros diário. Semanalmente, eu trabalho 5 dias, de segunda a sexta. 30 quilômetros vezes 5 dias. Por semana, eu irei gastar 150 quilômetros. Mensalmente, vou pegar 150 quilômetros, que refere-se à semana, e multiplicar por 4 semanas, que corresponde a 600 quilômetros por mês. O que acontece? Esse valor de 600 quilômetros eu vou multiplicar por 1,74. 1,74 quilômetros corresponde à emissão de 1 CO2. 1 quilo de CO2, 1 quilograma. Multiplicando deu 1.044, que corresponde quilogramas de CO2 mensalmente. 1.044 quilogramas de CO2 referente mensal.
Agora eu vou pegar este valor e vou dividir por 70 quilogramas e vou achar um número de árvores para ser plantadas. Ok? 15 árvores. Pronto, finalizamos. Bons estudos, até a próxima aula. Obrigada, fiquem com Deus. Professora Cleovânia.